Shri Gurave Namaha. Shri Gurudev. Estas coisas dos satsangs são sempre muito engraçadas, porque às vezes nós temos as coisas tiradas de uma maneira, mas depois apetece fazer de outra. E agora vocês estavam a cantar, e nós estávamos todos a cantar Babaji, Babaji, Babaji. Daqueles, nem sei se isto é um bhajan, mas pronto, é uma música Babaji, uma canção Babaji. Que nós já cantamos isto há 15 anos. E veio assim uma emoção do passado, a recordar a nossa sanga no início. Todos vestidinhos de branco. E a dedicação que nós tínhamos a Babaji, a dedicação ao Atma Kriya Yoga, obviamente, a Guruji, mas éramos todos muito puros, de certa forma, não quer dizer que nós sejamos agora impuros, mas veio aquela nostalgia da primeira sala que existiu e também do início deste templo, que antes de ter as Murtis, que as Murtis vão, este templo vai fazer 9 anos, mas na realidade o templo tem 14. Não com estas Murtis, mas a existência deste templo já tem 14 anos. Ou 13, tem mesmo 13, não é 14, já estou a dar um ano a mais. E vieram essas memórias da primeira salinha, dos primeiros encontros e da primeira iniciação em Atma Kriya Yoga, que foi em 2009, que éramos muitos. E foi muito especial. Na altura a professora foi a Vishalakshi e éramos para aí umas 18 pessoas, assim, uma coisa incrível. E aquilo que vem dessa altura é que parece que já foi há mais de 15 anos. E de facto 15 anos não são nada, não é? Num caminho espiritual. Isto são muitas vidas. Num caminho espiritual são muitas vidas, não são meia dúzia de anos. Mas aquilo que vem dessa época, estávamos a cantar Babaji e parecia que Babaji veio com essas memórias. Eu não tinha pensado uma única vez nisso, hoje. E ele trouxe isso. Ele trouxe menos 15 anos em cima do nosso pelo e trouxe o amor que existia entre nós, que depois continua com outras pessoas, obviamente. Mas foi tão linda a emoção que eu senti. E Babaji é isso. Nós hoje celebramos Babaji e celebramos o tema que eu dei hoje, é o Guru Eterno. Porque o Guruji é de facto o Guru Eterno, porque ele está na Terra por nós, a pedido da irmã dele, obviamente, Mataji. Quem não sabe a história, aconselho que a leiam. Mas Babaji tem uma irmã e quando Babaji um dia chegou ao pé da irmã e disse que ia deixar a Terra, a irmã disse-lhe, que também é um ser de luz, como ele, disse-lhe para ele ficar, porque os homens precisavam da presença dele na Terra. Porque Babaji, acima de tudo, é um mestre do yoga. Ele passou yoga a todos. E ela disse-lhe que a humanidade precisava dos ensinamentos dele. Por isso é que ele é o Guru Eterno, porque ele, o Guruji diz que há 5.000 anos, há quem diga que há centenas, não interessa. O tempo em que ele está na Terra, o que é certo é que ele utiliza o corpo físico para se manifestar, mas ele está, dizem que nos penhascos do norte dos Himalaias, é lá que ele vive, e ele então mantém-se com os seus discípulos, passando os ensinamentos ao longo dos milénios, ao longo dos séculos, que é o tempo que é, ninguém sabe ao certo quanto tempo o Babaji está na Terra, há quanto tempo é que o Babaji está na Terra. Então, ele é acima de tudo o Guru Supremo e é o Guru do nosso Guru. E nós temos a sorte de ter um Guru que tem Babaji como Guru. E assim sendo, as técnicas do yoga, as técnicas do ensinamento para a libertação da mente, para a libertação dos sentidos, para a libertação dos apegos, têm sido dadas ao longo destes anos todos, deste tempo todo, por Babaji aos seus discípulos diretos. Babaji é um avatar. Avatar significa a descida de Deus a um corpo. Hava quer dizer descida. Então ele desce para estar num corpo. E curiosamente,
ele é um avatar diferente dos outros, porque todos sabem, através das histórias do Srimad Bhagavatam, que os avatares vêm e estão cá por um determinado tempo, não é? Como Krishna diz no capítulo 4. Sempre que há um declínio do Dharma e um aumento de Adharma é quando eu me manifesto. Mas eles vêm por um período específico. Nenhum avatar fica cá por muito tempo. Eles vêm cumprir a sua missão, estão no seu relacionamento com os seus devotos, vêm fazer o que têm para fazer, nem que seja como Naracima, que só veio para dar uma lição a Hiranyakashipu e para salvar para o lado. Foi só isso que ele veio fazer e depois desapareceu. E há, obviamente, a história de Rama, que esteve cá há muitos anos, e Krishna também, mas eles vêm e vão-se embora. E Bhavatar Babaji não. Bhavatar Babaji fica cá. Por isso é que ele é o Maha-Avatar, é o grande Avatar. Ele fica cá. Babaji quer dizer, para quem não sabe, pai reverenciado. Portanto, isto também quer dizer que ele, no fundo, é o pai de todos nós, no sentido de ser aquele que nos dá o ensinamento que é eterno. E é um verdadeiro pai porque não abandonou os seus filhos, não é? Está cá desde sempre connosco. Então foi essa memória também que veio, provavelmente porque ele está sempre connosco e nós, no princípio, estávamos muito juntinhos a ele. E porquê? Porque nós não tínhamos o tempo da maneira como temos hoje, não temos a estrutura do tempo e nós agarrávamos muito ao Atma Kriya. Porque não tínhamos tanto o Guruji connosco, de certa forma, através das redes sociais, não era tão fácil ir à Alemanha. A gente sabia lá ir à Alemanha. Não sabíamos, era muito complicado. Quando eu conheci o Guruji em 2007, até para ter uma fotografia do Guruji era um bocado complicado. Portanto, nós tínhamos a ligação com ele, era muito por via do Atma Kriya. Então, como recebemos a Shakti de Babaji, e os ensinamentos de Babaji eram tão importantes para nós estávamos muito focados em Babaji. Eu sou sincera, eu hoje, apesar de praticar o Atma Kriya diariamente, eu tenho uma ligação diferente por causa do templo com ele. Portanto, já não ponho o Babaji como prioridade. Acima de tudo, é o Satguru Deva, obviamente, que é o Guruji, que é Paramahansa Sri Swami Vishwananda. Mas depois vem Krishna, vem a Nishtadev, vem... E Babaji, ele está lá todos os dias, mas eu às vezes nem penso nele. Apesar de fazer nas orações iniciais, antes do Atma Kriya, o nome dele vem. Antes do Om Shanti, o nome dele vem. Mas Babaji é quase como uma coisa garantida que nós temos. E eu falo por mim, não penso nele, praticamente. E por que não? É de pensar nele. Ele que iniciou o nosso Guruji em 2002 como Swami, na Ordem dos Swamis. Ele que pediu ao Guruji para continuar a divulgar o Kriya. E que ao princípio o Guruji não queria, não estava muito a ver-se nesse papel. Vocês sabem a história do Guruji. Mas depois o Guruji está bem, ok, eu vou passar o Kriya, mas vou passar o Kriya para os tempos modernos e adaptou o Kriya Yoga ao Atma Kriya. E eu aprendi o Kriya Yoga na linha de Lairi Mahashaya. E o meu guru, antes de ser Paramahansa Sri Swami Vishwananda, era Yogananda. E este é um livro que eu aconselho a toda a gente ler. Autobiografia de um yogi. Quanto mais não seja, porque estão lá as histórias de Babaji. E o Guruji fala de Babaji, mas não conta estas histórias. E o Guruji gosta que nós leiamos a vida dos outros santos. E Yogananda é um santo muito importante. Não vamos cá dizer que um é o outro, porque isso é uma discussão que acontece muitas vezes, dizerem que Vishwananda, Swami Vishwananda é Yogananda. Não interessa isso. Mas o livro dele é muito inspirador e emocionante. E se eu estou com o Guruji, foi porque li o livro de Paramahansa Yogananda. Porque senão eu não estaria provavelmente com o Guruji. Sabem porquê? Porque a primeira vez que eu fui ter com o Guruji foi tudo muito lindo. E a segunda vez o Guruji pôs-me à prova a toda a dimensão da palavra. E se eu não tivesse tido o ensinamento que veio neste livro,
eu tinha virado costas, de certeza absoluta. Mas como sabia o livro, quase de cor, e como tinha as práticas do Kriya, tinha os ensinamentos de Yogananda, eu percebi, não naquele momento, porque quando o Guruji fez o que fez comigo, eu fiquei muito ofendida, magoada e essas coisas todas, que a nossa mente gosta de ser. Mas no regresso para casa, isto foi em 2007, no regresso para casa, apesar da irritação que eu sentia e de quanto ofendida eu estava, eu lembrava-me do livro e dizia, isto é uma prova, e eu estou a ser posta à prova. E apesar de depois ter passado momentos muito difíceis, eu nunca esqueci que estava a ser posta à prova. E a terceira vez que estive com o Guruji, ele fez um olhar de reconhecimento, quando eu lhe disse que o amava muito, internamente. Foi no meu terceiro darshan. Eu estava muito mal fisicamente, porque obviamente estava a fazer a quimioterapia. E mesmo assim, eu fui a Lisboa. Arrastada, colada à minha irmã, fomos as duas sozinhas, mas fomos a Lisboa. Eu tinha acabado de receber a quimioterapia. Eu fiz o tratamento na quinta-feira e eu, no sábado, estava em Lisboa. Não estava lá muito bem, mas estive lá. E no momento em que eu vou receber o darshan, que eu já estava bastante tempo à espera, porque eu quis ficar para o fim, mas depois não aguentei ficar até ao fim. Então fui já em desespero receber o darshan. E no momento em que eu estava a receber o darshan, eu só pensava no amor que eu sentia por ele. E não me lembrei da prova que tinha passado, não me lembrei de nada disso, só lembrei-me e só lhe disse internamente I love you so much, I love you so much, I love you so much. Olhando-lhe dos olhos. E o Guruji estava-me a dar o darshan, que ele punha na altura a mão na cabeça, uma mão na cabeça e outra na medula oblongata na nuca. Ele parou o darshan e olhou para os meus olhos e fez um olhar. Ele parou o darshan porque ele ouviu. E fez um sorriso tão lindo. Fez um olhar tão profundo que depois, nos dias a seguir e nas semanas a seguir, em que eu também não estava muito bem, foi aquele olhar que foi a minha força, vamos dizer assim. Eu também naquele momento tive então a certeza absoluta que ele sabe o que nós pensamos. Eu naquele momento tive a noção da grandeza dele. Quanto mais não seja, porque depois seguiram-se uns sonhos muito, muito bonitos, mas não interessa agora. E pronto, então eu tive a noção da divindade do Guru. Mas isto tudo porque eu te sabia, porque eu tinha o conhecimento. Por isso é que o conhecimento é muito importante. Com certeza uma pessoa que não tivesse o conhecimento não passaria a prova. Por isso é muito importante nós lermos, é muito importante nós percebermos que o caminho espiritual é de grande prática. E o Kriya é isso. Kriya quer dizer purificação, não é? É um caminho, mas é um caminho da purificação. Então, para nos tirar desta mente que é medrosa, ansiosa, julgadora, eu sei lá o que é que a nossa mente é, nós temos que ter a disciplina, porque se não houver disciplina, por isso é que o Kriya tem que ser diário. Se não houver a disciplina, facilmente nós esquecemos, nós deambulamos nas nossas emoções e esquecemos de quem nós somos. Por isso, Krishna dedica um capítulo inteiro, obviamente, no seu maravilhoso Bhagavad Gita, à meditação, a Dhyana Yoga. E eu podia ter ido buscar um verso do Bhagavad Gita, ou 2 ou 3, aliás, podia pegar e falar sobre o capítulo 6, mas, mais uma vez, o foco é o Srimad Bhagavatam. E eu arranjei um verso que fala também sobre yoga. E o verso é do canto 4, e é o capítulo 8 do canto 4, em que, neste capítulo, são descritas as qualidades das pessoas afortunadas, ou vamos dizer, das pessoas que têm o conhecimento espiritual, por isso é que são afortunadas.
e são descritos os estágios da vida hindu, não é? Aquelas fases da vida hindu, os criastas, vanaprashas, as sannyasas, isso tudo que vocês conhecem. E também se fala sobre os filhos de Brahma. E a determinada altura, então no capítulo 8, é a história de Dhruva. Vocês lembram-se que eu já falei aqui sobre Dhruva, que é um rapazinho pequenino, que tem um irmão, que é o Uttama, e que tem o pai, que é o rei, e o Dhanapada. E um dia, Dhruva vê o irmão sentado no colo do pai. Eles têm o mesmo pai, mas têm mães diferentes. A mãe de Uttama é Suruchi e a mãe de Dhruva é Suniti. E a Suruchi é mais jovem e é uma esposa que manipula um pouco o marido e quer as preferências para o filho dela, não é? Para Uttama. Mas então um dia Dhruva viu o irmão sentado ao colo do pai e ele também quis, né, sentar-se ao colo do pai, e o pai pegou nele, porque o pai era um homem bondoso e gostava de ambos os filhos. Só que a mãe, não é, fazia este jogo, a mãe de Uttama fazia este jogo e disse a Dhruva, não me recordo bem das palavras, mas tipo, sai daí, não tens nada que estar ao colo dele, o meu filho é que é importante, não és tu. E a mãe, Suniti, disse ao filho, depois daquela cena na qual o menino ficou muito triste, a mãe disse-lhe, para que é que estás triste? Porque saíste do colo do teu pai. O teu verdadeiro pai é Narayana. Não é? Esse é que é o teu pai eterno. Este é apenas o pai biológico, mas este também vai embora um dia. O teu pai eterno é Narayana. Tu deves ansiar pelo colo do pai eterno. Portanto, aqui está a figura, não é? A metáfora. Nós, por vezes, ansiamos pelas coisas físicas, ansiamos pelas relações emocionais, que são, obviamente, mortais, escassas, perenes, e quando podemos ter a abundância, a plenitude de ter algo eterno, que é o colo do pai. Nós devemos ansiar pelo colo do pai. Então, Dhruva, que era pequenino, largou a casa, e o capítulo 8 é falar sobre isso. Dhruva vai-se embora, vai para a floresta. E depois Narada, mais à frente, encontra-o e diz, és muito pequeno para estás aqui nestas penitências todas, nestas austeridades. Vai para casa, vive a tua vida, és um príncipe. Tem família e tem essas coisas todas, que é normal, porque Narada sabia que ele tinha um propósito também. E Dhruva já estava tão evoluído na sua prática espiritual. Narada também lhe ensinou o mantra Om Namo Vasudevaya, Bhagavate Vasudevaya. E Indra, inclusivamente, e os semideuses já estavam um bocado assustados com o poder da criança, de Dhruva, que era uma criança. Já achavam que ele estaria a lutar ou com ambições de ficar com o poder deles. Pronto, isto é assim um resumo do capítulo. E Narada ensinou várias coisas, obviamente, a Dhruva. As meditações e por aí fora. Bom, e este verso, portanto, é o verso 44 do Srimad Bhagavatam, que diz assim: Pranayamena trivrtam pranandeya manumalam shanahi vyudayasi avidyayen manasa guruna gurum. E a tradução é: depois de te sentares no teu assento, pratica os três tipos de exercícios respiratórios. E assim, controla gradualmente o ar da vida, a mente e os sentidos. Liberta-te completamente de toda a contaminação material e, com grande paciência, começa a meditar em Deus. Portanto, são as instruções de Narada. E então que este verso diz logo Pranayamena. Fala dos pranayamas. E o que é que nós temos no Atma Kriya? Pranayamas. Através do pranayama, nós conseguimos purificar a nossa mente. Nós purificamos, inclusivamente, o corpo físico. Não é? Pronto. E purificando o corpo físico, também purificamos a nossa mente. O foco, quando nós estamos a fazer pranayama, o foco está na respiração. A mente purifica, porque a mente não consegue estar a pensar mais nada, ela está a pensar nos pranayamas. Ok. Ele diz aqui, assim controla gradualmente o ar da vida, a mente e os sentidos, só através dos pranayamas.
E o que é que também nós sentimos quando fazemos o Atma Kriya? Sentimos quando fazemos pranayamas? Sentimos com mais energia. Se estivermos com sono, fazemos pranayamas e o que é que acontece? Estamos com capacidade para trabalhar outra vez. E, portanto, liberta-te de toda a contaminação material. É isso que faz o Atma Kriya. Liberta-me de tudo aquilo que é a nossa mente. E os sentidos associados à nossa mente, os apegos, os desejos, tudo aquilo que a nossa mente cria. E com grande paciência começa a meditar em Deus. Então é por fases. Quando chegamos a um ponto em que a nossa mente realiza qualquer coisa, se foca, esquece a sua natureza material e começa a perceber que até se pode identificar com o self, quando nós conhecemos e sabemos a nossa verdadeira natureza, que é self, que é transcendental, aí nós estamos preparados para meditar em Deus. É o que eles dizem aqui. No entanto, mesmo nós não tendo ainda não tendo realizado o self, nós podemos meditar em Deus. E devemos, obviamente. Então, Dhruva, que é um ser já tão avançado a nível da espiritualidade, ainda tem estas instruções daquilo que há de fazer. Pranayamas, focar a mente e depois o objetivo da sua meditação é Deus. Krishna também, ao longo do capítulo 6, ele fala sobre isso, não é? A mente é a nossa inimiga, controlar a mente, purificar o corpo e depois, por fim, a mente está focada, a mente está desapegada, está purificada e de todos os yogis, aquele que é o melhor para Krishna é aquele que o venera, não é? E é aquele que se dedica a ele. Portanto, e por último, a meditação suprema é aquela que foca Deus, que coloca a nossa mente em Deus. Agora, todos nós sabemos isto pelos livros. Mas, com certeza, todos aqui os sadhaks, todos os que fazem, todos os kriya, que fazem, têm experiência da mudança na sua vida, não é? E eu gostava hoje de dizer às pessoas que eventualmente ainda não tenham sido iniciadas em Kriya Yoga ou em Atma Kriya, assim é que é, correto, deveriam fazê-lo. E eu posso falar dos benefícios que eu senti. Hoje já não sinto tanto esses benefícios, porque é como se houvesse uma habituação e as coisas já estão provavelmente a um nível que eu não me atrevo a pensar. Mas, quando há um antes e há o depois. E eu, quando fui iniciada, em 2004, mais ou menos 2005, a minha vida era uma vida empresarial e trabalhava muitas horas. E tinha sempre muito trabalho para fazer, até porque tinha algumas responsabilidades no meu trabalho. Então a minha secretária era sempre um monte de papéis, de dossiês, fora o computador. Era o computador e era a secretária, os papéis e os telefones e não sei o quê. Então, apesar de eu entrar às 8h30 da manhã, eu não precisava de entrar às 8h30 da manhã, mas eu fazia questão de estar lá às 8h30 da manhã, porque se todos entravam, eu também queria entrar com eles. Eu nunca saía às 6. Eu saía às 7, saía às 7h30, 8. E às vezes até trazia trabalho para casa. Portanto, eu sentia que o meu trabalho nunca acabava. Até que depois conheci, obviamente, esta meditação. E comecei a praticar. E, curiosamente, houve uma grande transformação. Porque, quando eu dei conta, a minha secretária começou a ter menos papéis, eu comecei a sair às 6 horas da tarde, e mais, eu arrumava as coisas antes das 6 horas da tarde. Eu tinha o trabalho todo feito. Nunca mais tive trabalho acumulado. E eu, um dia, interroguei-me. Eu não estou com menos trabalho. Aliás, eu até estava com mais trabalho. E como é que eu agora consigo fazer isto tudo desta forma tão bem?
E antes não conseguia. E eu não tinha feito nenhum treinamento especial, nada. Não fui fazer nenhum curso, nenhuma pós-graduação de coisíssima nenhuma. Na minha área, não fui fazer nada disso, não fui aprender nada de novo. Porque há essas formações, né, para rentabilizar o tempo, essas coisas todas que há hoje, esses coachings, essas coisas. Não fiz nada disso. Eu comecei só a fazer o meu eu queria. Então a minha mente organizou-se. E eu comecei a perceber como é que eu deveria trabalhar, mas isto já depois das coisas estarem feitas. Atenção, eu não tive noção nos entretantos, eu tive só noção depois que eu estava a ter benefício. Porque eu não dispersava mais, eu organizava o meu tempo de forma inteligente sem me aperceber, e eu percebi que eu também era capaz de dizer não. Até determinada altura eu não era capaz de dizer que não. Porque o meu cargo era com alguma importância, então toda a gente tinha tempo comigo. Isto e aquilo, olha como é que se faz isto, como é que se faz aquilo, por favor, pode-me ajudar, não sei o quê. E eu queria as coisas feitas e eu fazia-as e ajudava. Então, muito do meu tempo que eu comecei a perceber era a orientar pessoas para elas fazerem o trabalho delas. E depois elas estavam a fazer o trabalho delas e nem me vinham fazer perguntas. E depois eu explicava. E depois às vezes, tu não sabes fazer, então o que eu faço? Então, lá está. Em vez de estar a fazer o Dharma, estava a fazer o Dharma dos outros, que é o que Krishna diz. O Dharma dos outros está cheio de perigos. Na realidade, nós temos que fazer aquilo que é nosso. Aquilo que os outros têm de fazer é deles. E eu perdia muito do meu tempo, se calhar mais de 50% do meu tempo, a fazer o trabalho dos outros. E depois eu tinha que ficar na empresa a fazer aquilo que tinha de fazer, porque estava a fazer as coisas dos outros. Ainda por cima, juntava-se o facto de eu ter que viajar e de estar muito tempo em reuniões e telefone. E eu queria, sem qualquer tipo de determinação da minha parte para que houvesse mudanças no meu trabalho, porque eu achava que estava a fazer tudo perfeito e não podia ser melhorado. Mas o que é certo é que eu vi o benefício no trabalho. Foi o primeiro benefício que eu vi do Kriya. Deixei de estar tão em stress. O dia chegava perfeitamente para fazer as coisas todas que eu tinha para fazer. E instruía os outros da mesma maneira, mas definia as minhas prioridades de outra forma e obriguei os outros também a esforçarem-se. Às vezes nós temos muito essa coisa de tu não sabes muito bem, então vá lá, eu vou. E isso rouba-nos tempo para o nosso próprio trabalho. E os outros não crescem. Não é? O pássaro põe o filhinho para fora do ninho e o filhinho tem que ir. Portanto, nós continuamos a fazer as coisas aos outros, eles não têm culpa. Alguém está a fazer, eles acomodam-se. Então, este é o benefício do Kriya no trabalho. Agora, imaginem, ao nível da nossa alma, que é o que eu disse, para eu não sei falar, porque eu não sou isso, não estou a ver. Mas, com certeza, aconteceu qualquer coisa, não é? Logo se vê. No momento final, não é? Na hora H logo se vê. Mas eu também tinha uma coisa. Na altura, eu tinha a sensação de que me faltava qualquer coisa. Sabem o que é? A pessoa estar feliz e de repente não está. E a pessoa pensa, tenho um filho, que está tudo bem com ele, tenho um trabalho, e tinha um trabalho bom, a minha família está tudo bem com ela, eu não tinha problemas com a minha família, tinha amigos, sempre tive muitos amigos, dava-me bem com os meus amigos, tinha autonomia financeira, e que raio é que me faltava? Eu não sabia o que era, de vez em quando sentia um vazio. Uma coisa estranha. E às vezes sentia-me ingrata, porque eu não tinha motivo nenhum para às vezes vir assim uma infelicidade, vir assim algo de dentro, que eu não sabia onde é que aquilo vinha, porque eu sabia que não havia motivo para aquilo. E vinha mesmo. Claro que isso desapareceu quando eu vi a imagem de Babaji, na primeira vez que o vi. No encontro em Fátima. Curiosamente, num sítio onde também o Guruji depois foi. Quando vi a foto de Babaji, eu disse assim à minha irmã, cheguei a casa. Ele, o quê? Cheguei a casa. Estávamos assim, acabadinhas de chegar. E ela, o que estás a fazer? Eu disse, eu cheguei a casa. Era aquilo que me faltava. Era aquela casa, era aquela família. E foi quando eu olhei para a fotografia de Babaji. Na altura não estava lá a fotografia do Guruji.
Estava a Diogananda, estava a Sri Yukteswar, estava lá em Mahashaya. Mas era aquela cara de Babaji. E eu fui conhecer o Guruji porque me disseram assim: ele também é discípulo de Babaji. Então, se tem Babaji na vida dele, então eu vou conhecê-lo. Porque se não fosse, eu não iria jamais sair da linhagem de Babaji. Por isso hoje veio esta emoção. Que nós, no nosso dia-a-dia, está ali o quadro dele, mas a gente vai passando, estamos Krishna, estamos em Guruji, e estamos muito bem. Não podíamos estar melhor. Mas nunca devemos esquecer que foi Babaji que apareceu ao Guruji quando ele tinha 5 anos de idade, não é? E foi Babaji que lhe perguntou: sabes quem tu és? E claro que o Guruji só queria o rebuçado que o Babaji lhe estava a dar, não é? Não queria mais nada. Portanto, ele também está na nossa vida, da mesma maneira. Ele é o Param Guru. Se ele é o Guru do nosso Guru, ele também está na nossa vida. Ele passa-nos o conhecimento, e passou, do Kriya, e nós temos essa ferramenta fabulosa que nos purifica. O Guruji já disse muita vez: fazer Bhakti Kriya todos os dias, pelo menos para limpar o karma que a gente fez durante o dia, ou do dia anterior. Porque nós estamos permanentemente a fazer karma, não é? Os pensamentos também. Assim sendo, pelo menos o Kriya vai nos libertando daquilo que nós andamos a fazer agora. E quanto mais praticarmos, ele vai lá atrás e vai remover coisas samskaras do passado. E portanto, se nós queremos conhecer o Self, e se queremos, em última instância, conhecer Deus, temos uma grande ferramenta para trabalhar e devemos pegá-la com todo o amor e com toda a força. Por isso, hoje Babaji é celebrado e nós também celebramos o Guruji. E como dizia hoje o Guruji, na oração pelo mundo, devemos, no fundo, celebrar todos os yogis, todos os santos, não é? Porque são eles os responsáveis por nos passar estes ensinamentos. Porque se eles não nos passarem estes ensinamentos, nós não chegamos lá. É? E Babaji só aparece aos seus discípulos, não aparece a mais ninguém. Portanto, ele é muito seletivo. Ele escolhe as pessoas certas para estarem com ele. Há uma história muito engraçada em que Sri Yukteswar passa por Babaji. Eu já tinha estado com ele uma vez. E ele não viu à porta de Laira Mahashaya. Ele passou, o Babaji estava à porta de Laira Mahashaya e ele foi ter com o seu mestre, Laira Mahashaya, e Laira Mahashaya disse: não viste, Babaji está à porta. Ele: não vi. Então eles vieram os dois e aí Sri Yukteswar viu o Babaji. E o Babaji disse: então não me reconheceste? Não... Ele: não te vi, não reconheci. E Babaji disse-lhe: tens de meditar mais, sabes? A Sri Yukteswar, que era um mestre, ele disse: tens de meditar mais. É assim. Por isso as histórias dos santos são muito boas para nós nos lembrarmos que nós temos que aprender muito com eles. Eles são um exemplo. E quando nós lemos estes livros, nós lembramos: realmente, eu também ando aqui a patinar. Eu realmente também preciso fazer isto, preciso fazer aquilo. Babaji disse a Sri Yukteswar: tens de meditar mais. E eu fico logo assim: Jesus, então é o meu Deus. Não é? Se ele disse a Sri Yukteswar: tem que meditar mais, o que é que ele diria a mim? Jesus. Eu nem quero imaginar. Mas a beleza disto é que nós temos muitas vidas, por isso não se preocupem. Nós nesta já temos noção daquilo que temos que fazer, não é? E pronto, e mesmo que a gente não chegue lá, não fica nada perdido. O Krishna diz isso: não te preocupes, porque a Arjuna disse-lhe: isso é tão difícil. A Arjuna disse: a nossa mente é descontrolada, como é que a gente vai controlar isto? No capítulo 6, não é? Ele diz: tudo o que tu fizeres agora não fica perdido. E portanto, na próxima vida, tu vais trazer aquilo que tu já fizeste. E agora leva-nos a pensar: então, se nós estamos aqui hoje,
Nós já tivemos vidas passadas em que já fizemos isto. Não é? E, portanto, nada está perdido. Vamos então fazer o melhor que nós pudermos agora, não é? Para acelerar a coisa. Mas também, se a gente não acelerar, pronto. Vamos encontrar outra vez todos. Porque isto é assim. A história repete-se. Nada é por acaso. Isto é uma família, não é por acaso. E por isso vamos apoiando uns aos outros, vamos sendo o apoio uns dos outros e vamos inspirando uns aos outros. Na luz e na graça do nosso maravilhoso Sadhguru Dev e do Param Guru Mahavatar Babaji. Jai Gurudev.